Bem-vindos a esta análise. O cenário atual da energia solar no Brasil está cheio de promessas brilhantes, mas vamos ser sinceros, com muita informação confusa no meio. Para quem abre a conta de luz no fim do mês e quase cai para trás com o susto, a transição para fontes renováveis parece, sem dúvida, a saída perfeita. Só que, entre novas regulamentações, taxas difíceis de engolir e um monte de modelos de negócios pipocando, fica perdida a coisa mais normal do mundo. Nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto, passar das manchetes e iluminar de verdade os caminhos financeiros reais para quem busca migrar para a energia limpa. Vamos decodificar as regras do jogo e entender como essa engrenagem toda funciona na prática. E o roteiro do nosso detalhamento é bem direto. Vamos passar pelo temido custo de disponibilidade, entender como funciona a energia solar por assinatura, fazer aquele embate clássico de assinatura versus instalação própria, checar o verdadeiro impacto da Lei 14.300 e, por fim, descobrir qual é o perfil ideal para cada caso. Entrando na nossa primeira parte, o custo de disponibilidade. É absolutamente fundamental alinhar as expectativas financeiras desde o primeiro minuto, encarando uma verdade nua e crua sobre o sistema elétrico. Tem um mito gigante no mundo da energia renovável que a gente precisa derrubar logo de cara. A grande dúvida que não quer calar é: será que instalar painéis solares consegue zerar a conta de luz por completo, cravando exatos R$ 0 no fim do mês? A resposta direta e honesta é não. A fatura simplesmente nunca vai ser totalmente zerada. Tem muita gente que acha que colocar o painel no telhado significa cortar os laços com a rua e ser totalmente autossuficiente. Mas a verdade é que a esmagadora maioria dos sistemas urbanos opera no modelo on-grid, ou seja, continuam plugados na rede pública o tempo todo. À noite, ou naqueles dias de chuva forte, a casa precisa puxar a energia da rede. E como existe essa dependência da infraestrutura externa funcionando como uma imensa bateria invisível, tem uma razão estrutural para a conta nunca chegar a zero. E essa razão é o tal do custo de disponibilidade. Pensa nisso como se fosse uma taxa de condomínio ou um aluguel obrigatório da infraestrutura. A concessionária vai cobrar um valor mínimo só para manter os postes, os cabos e os transformadores ali prontinhos para uso ininterrupto, mesmo que não se puxe um único quilowatt-hora da rua no mês inteiro. A regra é baseada no tipo de conexão. Cobra-se o equivalente a 30 kWh para sistemas monofásicos, 50 para ligações bifásicas e 100 para as trifásicas, que são super comuns em casas grandes ou comércios. Então, na prática, se a tarifa local for de R$ 1 por quilowatt, um imóvel com rede trifásica vai sempre pagar pelo menos R$ 100, fora a iluminação pública. É o ingresso obrigatório da festa, não tem jeito. Bom, indo para o nosso segundo ponto, a energia solar por assinatura. Já que esse pedágio mínimo da rede elétrica é inevitável, o mercado sacou uma inovação fantástica para consumir energia limpa sem precisar instalar absolutamente nada em casa. Essa revolução remota é muito simples na ponta do consumo, democratizando de vez o acesso. Funciona assim. Existem fazendas solares gigantescas, geralmente no interior dos estados, onde tem muito espaço e sol de rachar. Primeiro, essa usina capta a luz e gera um volume absurdo de energia. Só que, em vez de passar cabos exclusivos do interior até a cidade, essa eletricidade é injetada direto na rede de alta tensão da concessionária local. Aí a mágica regulatória entra em cena, o sistema registra essa injeção e converte tudo em créditos virtuais. O resultado final? Esses créditos vão direto para o CPF ou CNPJ de quem assinou o serviço, abatendo o consumo real na conta e gerando um desconto automático. É tudo totalmente digital. Zero furos no telhado, zero dor de cabeça com manutenção e nenhuma preocupação com limpar as placas. Chegamos ao tópico 3, o grande embate. Assinatura versus instalação própria. É a hora da verdade para escolher entre a praticidade de assinar um plano ou encarar a compra e montagem de um sistema fotovoltaico. Para tomar uma decisão realmente inteligente, a gente precisa criar uma matriz mental comparando essas duas modalidades. E o foco tem que ser em 3 pontos cruciais: o custo inicial, a economia mensal e a necessidade de obras. Olhando para o custo inicial, o jogo vira bastante. A assinatura ganha disparado porque exige zero investimento de capital, é apenas um contrato comercial. Já o sistema próprio demanda um aporte financeiro pesado, geralmente variando de 15 a 40 mil reais para um projeto residencial padrão. Mas aí a gente olha para a economia mensal e a história muda de figura. A assinatura vai entregar ali entre 10% e 20% de desconto na tarifa, o que já é ótimo, mas o sistema próprio domina completamente o jogo, oferecendo até 95% de redução na fatura. E sobre a necessidade de obras, a assinatura é invisível, sem nenhum incômodo. Já a instalação própria exige, claro, um telhado bom, incidência de sol e estrutura capaz de aguentar o peso das placas. É um verdadeiro cabo de guerra entre praticidade imediata e maximização de lucros a longo prazo. Esse número impressionante de até 95% de economia merece um destaque absoluto.
Para quem encara o custo da instalação e adquire os equipamentos, o alívio não é só brutal no curto prazo, ele é duradouro. É aí que entra o famoso payback, aquele período em que a economia gerada paga o valor do equipamento, o que aqui no Brasil leva em média de 3 a 5 anos. Passou desse ponto de inflexão, o sistema vira um ativo puro. A energia gerada fica essencialmente de graça, blindando o orçamento contra as famosas bandeiras tarifárias vermelhas nas épocas de seca, restando apenas pagar aquele custo de disponibilidade obrigatório que comentamos antes. Parte 4. O impacto da Lei 14.300. Porque quem vai investir no próprio equipamento hoje precisa inevitavelmente entender a nova realidade regulatória que mudou um pouquinho a matemática do retorno. Essa Lei 14.300 trouxe o que muita gente no debate público chamou equivocadamente de taxação do sol. Para deixar a parte técnica cristalina, não existe taxa nenhuma sobre o sol, nem sobre a geração de energia em si. A taxa cai estritamente sobre uma coisa chamada FIUB. A maneira mais fácil e clara de entender isso é pensar num frete. Imagina a seguinte situação: o telhado gera mais energia do que a casa consegue consumir no meio do dia. Esse excesso viaja pela rede da distribuidora para ser emprestado para os vizinhos, gerando aqueles créditos. A concessionária simplesmente passou a cobrar um pedágio, um frete, pelo uso dos fios e postes dela para fazer esse transporte. E tem uma nuance que muda tudo. Se a energia for gerada e consumida ali, na mesma hora, tipo um ar-condicionado ligado à tarde, a energia não vai para a rua, não tem transporte. Então não há absolutamente nenhuma cobrança de FIUB sobre essa energia. A implementação dessa cobrança do frete foi desenhada como uma escadinha gradual. Em 2023, começou em 15% sobre a energia injetada. Em 2024, pulou para 30% e a escalada continua até bater o teto de 90% lá em 2028. Só que, muita atenção aqui porque isso causa muita confusão. Esse teto de 90% não quer dizer que a economia do consumidor vai despencar 90%. Longe disso. Significa apenas que será cobrado 90% da tarifa específica de distribuição e somente sobre o que for injetado na rede. Como essa tarifa é só uma fraçãozinha do custo total do quilowatt-hora, o impacto real no bolso é muito menor. Adicione os meses extras no tempo de retorno do investimento? Sim, adiciona, mas os dados de mercado são categóricos. A lei não inviabiliza o negócio. Ter o próprio sistema solar continua sendo uma aplicação financeira absurdamente rentável. Finalmente chegamos à parte 5. Qual é o seu perfil? Depois de passar pelas regras, os custos iniciais e a matemática das novas regulamentações, o passo final é cruzar os dados com a realidade e definir o caminho ideal para cada situação. A gente consegue enxergar perfis muito claros na hora de escolher. De um lado, a assinatura é a jogada estratégica perfeita e imediata para quem mora de aluguel e não quer investir reformando o telhado dos outros. Também é fenomenal para moradores de apartamentos sem espaço ou para pequenas empresas que precisam de alívio rápido no fluxo de caixa agora mesmo, sem travar dinheiro em equipamentos. A grande vantagem é a liberdade, já que a maioria dos contratos não prende ninguém com fidelidade de longo prazo. Por outro lado, a instalação própria reina soberana como porto seguro definitivo para quem é proprietário e tem capital disponível ou acesso a crédito com taxas saudáveis. Para quem planeja ficar no mesmo imóvel por mais de 5 anos, comprar o equipamento é uma barreira de proteção incrível contra a inflação energética. Transforma um passivo gigantesco, que é a conta de luz infinita, num ativo que gera caixa e constrói patrimônio para as décadas seguintes. A verdade é que a transição para a energia limpa já não é mais uma questão de si, mas puramente uma decisão estratégica de como. O mercado brasileiro amadureceu de forma drástica e hoje oferece soluções brilhantes para todos, seja o alívio imediato digital de uma assinatura remota ou a solidez e lucratividade agressiva de ter uma usina ao próprio telhado. As regras da rede estão mais claras e as possibilidades de economia já foram mapeadas. Com todas essas engrenagens decodificadas, fica uma provocação final. Diante dessas duas rotas super bem definidas para fugir das altas tarifas, qual caminho se alinha melhor com a realidade do orçamento e com o planejamento de um futuro financeiro realmente sustentável? A escolha está literalmente na mesa.